Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Dentista, o podcast aqui do CRORS. E o episódio de hoje vamos falar sobre: será que toda dor de dente é realmente de dente? E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos aqui a presidente da comissão de DTM e dor orofacial aqui do Conselho, doutora Iris Vieira. Doutora, muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Recebemos também a integrante da comissão de DTM dor orofacial aqui do CRORS, doutora Helena Pilma. Muito obrigada pela sua participação. Prazer é meu. E nosso convidado de honra hoje é o doutor Leandro Prieto, especialista em DTM dor orofacial e membro da Associação Gaúcha para Estudo e Pesquisa da Dor Orofacial. Doutor, muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite, né. É uma honra estar aqui, podendo conversar, né, sobre um assunto que é tão importante, né, e tão prevalente nos dias de hoje nos consultórios odontológicos. Então, me sinto muito feliz por estar aqui. Muito obrigada. Doutora Iris, então, para a gente começar, né? Será que toda dor de dente realmente é de dente? Pois é, essa é uma pergunta que tange, que domina nos nossos dias de consultório, né? Porque nós três somos especialistas em DTM e dor orofacial, mas somos clínicos. Somos aqueles que trabalham diariamente tratando DTM e dor. E isso a gente consegue verificar muito nos pacientes que às vezes chegam até o consultório com dores que muitas vezes não são dores de dente. E isso eu acho que a gente consegue, com essa nossa conversa de hoje, o nosso objetivo é justamente esse, é mostrar que às vezes aquela dor no dente não é do dente. Então, professor Leandro, para a gente poder começar a nossa conversa, para a gente poder iniciar esse nosso bate-papo, como é que a gente poderia hoje classificar o que é dor? É uma ótima pergunta, né. Eu acho que dor é um sinal de alerta, né, é um sinal de alerta. É um sinal de que algo está errado, né. Quando o indivíduo apresenta dor, né, quando ele sente dor, ele procura auxílio médico, odontológico e tal, para estabelecer um diagnóstico e um tratamento para essa dor, né. Mas tentando, assim, responder a tua pergunta conceitualmente, né, a IASP, que é a Associação para o Estudo e a Pesquisa da em Dor, ela definiu em 2020, se eu não me engano, redefiniu o conceito, né, dizendo que é uma experiência, né, sensitiva e emocional desagradável, semelhante associada ou semelhante àquela associada, né, a uma real lesão tecidual, né, ou potencial, né. Então vejam, é uma experiência, né, dor é uma experiência que nós vivemos e nós aprendemos com essa experiência. É uma experiência que traz, consigo sentimentos negativos, né, e que podem afetar no nosso dia a dia. A gente usa também um modelo biopsicossocial, né, da dor, no qual a gente interage, né, modelos, né, com relação à biologia do sistema, né, com relação também à questão psique, né, como ansiedade, estresse, né, angústias, sofrimento, né, emocional, mas também traz consigo algo muito importante, que é a questão social da dor, né, que em algumas situações faz o indivíduo se afastar do trabalho, se afastar da família, né. Então é algo que traz repercute muito na vida das pessoas. E eu acho que isso é uma coisa que é muito importante a gente comentar, que quando o paciente diz que tem dor, ele tem a dor. Isso. Cabe a nós, profissionais, identificarmos e chegarmos naquele diagnóstico do que está causando a dor. E eu acho que a Helena, ela tem essa questão da clínica muito envolvida com a prótese, né, e que às vezes isso tá bem evidenciado, não é, nos É pacientes. é bem comum, assim, chegar no consultório o paciente relatando dor no molar superior e a gente olhar, fazer raio-x, fazer toda a avaliação clínica completa e não achar ali, não conseguir ainda, assim, fechar um diagnóstico. E acaba que quando chega para o especialista em DTM, muitas vezes já é um paciente que a gente chama de um paciente mutilado, porque já fez extrações, já fez
tratamento de canal, né, em dentes que e mesmo assim segue com aquela dor, né, então esse fechar do diagnóstico, é isso que a gente tá aqui focando hoje de, né, conversar com os nossos colegas de que das dores não necessariamente dentárias têm origem dentárias e que a gente precisa sim ter uma abrangência um pouco maior nessa pesquisa e ter um diagnóstico certo pra gente, né, propor o tratamento para o paciente. Exatamente, Eu acho que tudo é diagnóstico, né. É muito importante a gente falar sobre isso. exato. E puxando um pouco, assim, sobre a questão dentária, né, eu acho que a gente colocou sobre dor não odontogênica, mas eu pensando nesse conceito, eu até discuto um pouco isso. Eu colocaria odontalgia não odontogênica, né, que daí Isso. seria uma dor em dente Que que não não é é do dente, né. exato, Então, é uma dor que ela é sentida no dente, mas a origem dela não está no dente. É uma dor heterotópica, né, conceitualmente falando, que dor heterotópica é toda aquela dor que a origem e o local da dor são diferentes. E o contrário também é muito verdadeiro, né, a gente especialista em DTM, antes de qualquer coisa a gente precisa olhar o dente, né, então a gente precisa fazer todos os exames necessários para descartar, porque na maioria das vezes a gente sabe que a dor dentária, ela tem uma origem dentária. porque às vezes a gente recebe pacientes que vêm encaminhados para tratamento de DTM e a gente vai avaliar, precisa fazer uma endodontia, um tratamento de canal no molar, Exato. digamos assim. Ambos os lados têm que estar atentos, né, tanto o especialista em DTM quanto o clínico, né. Exato. E é o mais comum, né, a dor dentária. Muito. Que E bom, né, e porque é uma dor de muito é, mais fácil resolução. sim. E nós temos 32 dentes, né, então a possibilidade de ter uma dor dentária Exatamente. é grande, né. Mas afastando essa questão, então, pensando na dor não odontogênica, né, ou odontalgia não odontogênica. Exatamente. Essa dor não odontogênica, eu acho que ou odontalgia não odontogênica, é uma dor que é muito mais comum do que a gente imagina, né, para nós, principalmente que estamos ali no nosso dia a dia trabalhando com os pacientes com DTM, dor orofacial, e normalmente a gente quando comenta com eles, a gente usa o termo de dor referida, para explicar para eles o que é essa dor, porque muitas vezes eles não entendem como que eu tô com dor no dente e tu tá me dizendo que a minha dor não é dali. É uma dor referida. Como que a gente poderia classificar essa dor referida? Posso começar. A dor referida, ela é isso, ela é uma dor de origem, né, em outra estrutura, mas que por uma convergência neuronal, por uma questão de sistema nervoso central, a gente acaba referindo a dor para um dente. E acontece, assim, até um exemplo de poucos dias atrás do consultório de uma paciente que chegou relatando que estava com dor num molar, que tinha uma restauração profunda, que a gente já vinha acompanhando, e que no momento que eu fiz um tratamento muscular dela, né, porque ela também é uma paciente com mialgia, com dores musculares, ela na hora do procedimento, que a gente chama, né, de uma infiltração anestésica que a gente faz na musculatura, ela falando: "Tá doendo meu dente", é isso, sabe. E a gente conseguiu contornar a situação sem precisar intervir no dente dela. Então esse é um exemplo do que a gente tá querendo passar aqui, dessas dores referidas, né. Pegando esse teu exemplo, por exemplo, essa dor muscular, né, ou essa questão, essa dor dentária, né, que tu não localiza, por exemplo, uma possível origem da dor no dente, né, e tu infiltra o anestésico no músculo, né, em um ponto gatilho, por exemplo, Em longe do dente? longe do dente, e se a dor do dente no dente passa, então a gente pode pensar em uma dor referida do músculo masseter, por exemplo, né. Exatamente. E aí eu acho que com isso, com esse conceito de dor referida, né, e com esses exemplos, a gente pode conceitualizar bem certinho que nem toda dor de dente é de dente. E aí a gente começa a falar de uma das causas muito comuns que a gente vê dessa questão de dores referidas no consultório, que são as dores de origem muscular, que são as disfunções temporomandibulares de origem muscular. Mas como nós brincamos, né, toda dor, toda DTM tem um nome e um sobrenome. Então a gente não pode, hã,
generalizar que toda dor muscular, todo paciente com componente muscular é aquele paciente que tem uma DTM muscular. Ok, mas qual? E aí entramos no diagnóstico de novo. Então, se a gente pudesse conceitualizar, como que o vamos começar pelo professor Leandro agora. Como que a gente poderia conceitualizar o que é a DTM muscular? A DTM muscular é o mais comum, né, que nós vemos no consultório. Ela pode vir também associada à DTM articular, né, como uma DTM mista, né, e temos as DTMs articulares. Então a DTM muscular, a gente, por exemplo, nós utilizamos bastante, assim, para ajudar nessa questão de diagnóstico, né, o DC, né, que é uma ferramenta, um instrumento, né, bem validado, né, para que, nos ajude a diagnosticar esses pacientes, né, com relação à disfunção temporomandibular. Esse DC, ele tem 2 eixos, né, o eixo Vamos 1 só e um explicar eixo mais ou menos o 2. que que é o DC para os colegas que estão nos É, prestigiando. O DC é um manual de critérios de diagnóstico, onde a gente consegue ir através da sintomatologia, das características de dor informada pelo paciente, ele vai nos guiando para chegarmos até uma probabilidade diagnóstica. É um material que todo especialista ele tem que ter em mãos durante o diagnóstico. isso. E ele divide, né, em 2 eixos, né, o eixo 1 e o eixo 2. O eixo 2, leva em consideração mais a questão emocional das disfunções temporomandibulares. E o eixo 1, a questão biológica, né, a questão estrutural, né, de músculos e articulações temporomandibulares. Dentre nesse eixo 1, nós temos as DTMs dolorosas, né, e aí ele divide em DTMs musculares, DTMs articulares e as cefaleias de origem secundárias às disfunções temporomandibulares. Então, as DTMs musculares, que é o nosso objetivo aqui de estar trabalhando, são aquelas DTMs nas quais o indivíduo ele vai ter uma disfunção a nível de músculo, né, ele vai ter pode ter uma restrição de abertura de boca, né, e pode também ter dor localizada nesses músculos, como o músculo temporal e músculo masseter, e músculos acessórios também. E só que algo importante, né, é que essa dor, ela deve ser agravada ou modulada pela função, pela parafunção ou pela palpação muscular. E aí a parafunção a gente pode relatar aqui que um dos exemplos é o bruxismo. Isso, isso. Mas lembrando que bruxismo É uma não é coisa. DTM, Não, né, pode ser uma das causas, mas só para contextualizar aqui, uma das parafunções que a gente pode ter é o é o bruxismo. bruxismo. Então voltando para a nossa DTM muscular, nós podemos, dividir essas DTMs musculares como mialgia local, né, uma dor miofacial com espalhamento e uma dor miofacial com referência, né. E aí a mialgia local é aquela mialgia que quando nós estimulamos esse músculo afetado, o paciente sente dor, né, no local, mas não tem referência de dor, então não refere dor para outro local. Diferente da dor miofacial, que ela pode ser espalhada ou pode ter referência de dor. Então uma DTM, miofacial, hã, com espalhamento e uma DTM miofacial com dor referida, né. E que daí quando nós estimulamos esse músculo, o indivíduo vai ou espalhar a dor no músculo, que seria a DTM miofacial com espalhamento, ou ele vai referir dor para outro local, que aí seria DTM miofacial com referência, né. E aí entra a parte da dor referida, Isso. né, que é aquela coisa do paciente ter a dor muscular que vai referir dor lá em algum dente. Eu acho importante também a gente salientar que, hã, essas DTMs, nós pensamos na questão de função, parafunção e disfunção, né. A gente sabe que função é falar, mastigar, engolir, né. E se a gente pegar a questão, assim, parafunção, como tu falou, bruxismo, né,
pode ser onicofagia, né, mascar chiclete, né, e a disfunção seria uma alteração da função. Então, a DTM muscular, ela é caracterizada por uma alteração de função. Função de mastigação, como também abertura de boca, né. Então pode ter também uma restrição de abertura de boca, que diferente da DTM articular, essa restrição vai ser possível de, se nós forçarmos essa abertura de boca, o paciente consegue abrir um pouco mais a boca, né. Já a DTM articular não, né. Nós forçamos e é um Trava. travamento rígido, né. Então são características que a gente usa, assim, para diferenciar. E fora a questão, né, da musculatura, ter uma ação protetora articular, quando a articulação tá com alguma disfunção, com alguma alteração, né, no seu funcionamento, já tem algum processo degenerativo acontecendo. Então a musculatura, ela entende que ela precisa travar, que ela precisa evitar aquele movimento articular, porque a articulação não tá funcionando como deveria, e aí a gente tem essa cocontração protetora que a gente chama, que é quando a gente tem uma DTM muscular, mas que a origem é articular. E aí, por mais que a gente trate toda a parte muscular, a gente o paciente segue, tendo Uhum. recidivas, tendo, né, novos episódios de travamento, porque na verdade a origem é uma origem articular. Então, eu acho que é isso que a gente precisa passar, assim, que não é porque o paciente tem uma dor na região do masseter que a gente vai ali, vai tratar o masseter e que a gente vai ter dado por resolvido, né, o problema. E a gente precisa sempre, uma coisa que eu converso sempre com os pacientes, é que a minha intenção no tratamento é a gente dar condições para o paciente entender os seus pontos gatilhos, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui também. Dar para o paciente condições de entender: "Ó, quando eu, né, tô um pouco mais estressada ou mastiguei coisas muito duras ou um dia que eu roí mais unha", hã, saber que aquilo ali provavelmente pode desenvolver algum desconforto, alguma dor e o que que ele precisa já fazer dentro exercícios, termoterapia, coisas que ele consegue também, depois de passado já por um tratamento e bem orientado, ter ferramentas no dia a dia para controlar um pouco mais esses Porque uma episódios. coisa que a gente nota muito no consultório, eu acho que é uma coisa geral, assim, é que normalmente os pacientes, quando eles chegam até o especialista de DTM, eles são aqueles pacientes que já passaram por vários e vários colegas, que passaram por vários tratamentos, e então são pacientes que já possuem uma dor crônica. O paciente com dor crônica, que é aquela dor que já está ali presente há mais tempo, ele é um paciente que se conhece, ele conhece a sua dor. Então e já é aquele paciente que ele está mais sensibilizado. É uma dor de mais difícil tratamento, mas ao mesmo tempo é um paciente que a gente tem que sentar e ouvir, porque ele vai trazer o relato e as características de dor dele, que aí a gente consegue ajudar, vamos dizer, aquele paciente a localizar, a determinar o que causa aquela dor, o que influencia para ele ter aquelas crises de dor maior, que são os gatilhos, né, da dor. É importante, né, é importante. E para a gente fazer esse diagnóstico tem que partir de uma boa anamnese, né, Exato. como tu falou, de ouvir o paciente, nós temos que ver esse paciente, temos que examinar esse paciente, né, fazer um bom exame. E isso inclui palpação muscular, né, palpação muscular. Eu até geralmente uma dica, assim, para colegas clínicos, né, quando, o paciente relata uma dor em um dente e ele não vê uma possível causa nesse dente como, origem da dor, é fácil fazer uma palpação muscular, né, de masseter e temporal, verificando a presença desses pontos Pontos gatilhos, gatilhos. né. Quando a gente faz essa palpação, acho que a gente poderia conceitualizar isso. O que são os pontos gatilhos quando a gente faz uma palpação muscular? Sim, importante. É o que a gente chama também de trigger points, né. E esses trigger points são nódulos, são bandas musculares tensas, né, localizadas Contraturas. isso, ao longo do músculo, que quando estimulados eles podem referir dor, quando estão ativos, né, ou quando estão latentes, eles estão presentes, mas eles não referem dor, né, que é um objetivo do nosso tratamento, né, muitas vezes. A gente desativar esses trigger points. Isso, porque isso é muito importante e tá dentro da conduta
do diagnóstico, a gente ouvir e examinar muito bem o paciente, porque a gente precisa determinar o que a gente está encontrando ali. Então, mesmo o paciente que chega referindo uma dor articular, a gente tem que examinar bem a musculatura, porque daqui a pouco esse paciente já está com uma cocontração protetora em função daquela DTM articular que está presente. Então às vezes eu brinco que tem pacientes que são compêndio, né, eles têm de tudo um pouco da DTM. Cabe a nós, com calma, atenção, fazer essa anamnese, esse exame clínico muito bem realizado. A gente tem o uso de muitos, questionários que também são validados, que é muito importante para o paciente. Às vezes eu tenho como conduta, eu entrego na primeira consulta para ele levar para casa, para ele responder com calma, com atenção e me enviar. Por quê? Porque ele vai conseguir detalhar ali como que ocorre, né, o desencadeamento daquela dor ou quando ela iniciou. E acho que é o nosso papel, só pra gente fechar esse raciocínio, conscientizar o paciente, que era o que a gente né, era o que eu estava falando antes, assim, da gente conscientizar o paciente, porque de nada adianta ou não tanto adianta o nosso tratamento se o paciente for para casa e seguir com hábitos que mantenham essa dor, mantenham esses pontos gatilhos, essas contraturas musculares. Então, a gente precisa que o paciente pegue junto no tratamento com a gente, ele tem que estar consciente e ciente do que ele precisa mudar de hábitos para a gente conseguir ter um sucesso no tratamento. É educação em dor, né, educação em Exatamente. dor, isso é muito importante. Até porque, assim, ó, tu finaliza um tratamento, o paciente tá bem, né, tá bem, tudo bem. Daqui a pouco, hábitos podem voltar, né, e aí ter uma recidiva do problema. Às vezes o paciente ele lembra do que a gente fez naquela primeira intervenção, né, com relação a cuidados, né, e aí ele retoma esses cuidados, e às vezes tem uma remissão desses sintomas sem que façamos algo, né, só com as estratégias de autocuidado, né, que é Isso. muito importante. E eu trabalho muito com crianças e adolescentes, né, e aí envolve esse cuidado não só do paciente, e sim dos pais, dos responsáveis, porque, tem um menino, por exemplo, que eu acompanho, ele tem 7 anos e ele tem uma DTM muscular. Ah, mas o que que causa? Ele tem dor, ele tem limitação de abertura de boca. Aí com eu disse assim para a mãe: "Quem sabe então começa a fazer vídeos e fotos dele brincando, né, fazendo atividades corriqueiras e vai me mandando". Aí tu senta, tu vai analisar, ele todo o tempo ele tá mordendo um brinquedo. Ele coloca o brinquedo, é a mãozinha de um bonequinho dele, que ele coloca como hábito. Ah, ele não chupou bico, mas ele usa esse bonequinho para ficar mordiscando para pegar no sono. Pronto, causa daquela dor muscular dele é a mordida num brinquedo. Então, como é importante isso, a gente também orientar o paciente para como ele vai manter esse cuidado, né, em Um casa. hábito, né, são Uma coisa hábitos normal, do diário. digamos assim. Pra ele, né, é normal, não Nor é mal nenhum naquilo. e que causa uma dor tremenda num menino tão pequeno, Por sobrecarga, sobrecarga. né. E o E tra a gente entra na história de que não é só o bruxismo, né, essa Não, sobrecarga. não. Hoje a gente já considera bruxismo, né, falando do bruxismo, quando a gente nem tá encostando os dentes e a gente tá tensionando a musculatura. Então Uhum. não é só o bater de dentes, encostar de dentes, muitas vezes a gente não vai ter uma consequência dentária, né, e a gente mesmo assim pode ter dor, e aí entra, né, esses outros hábitos do dia a dia que a gente sabe que não é uma coisa simples de a gente mudar hábito, mas que a gente precisa aí, né, ter uma certa sequência nessa orientação para que eles sejam de fato mudados. Pensando nessa questão, né, de bruxismo e DTM e tal, bruxismo em vigília principalmente, que a gente tem dado muita atenção hoje em dia, né, quase todo paciente de DTM que eu atendo eu abordo essa questão, né. E muitas vezes, no abordar, o paciente relata que não faz nenhum hábito, né. Primeira coisa que eles falam é isso. Que não faz hábito de bruxismo, que dorme bem. Não, que dorme super bem, que não tem problema nenhum, né, mas tem dor, Tem dor. né. E claro, cabe a nós averiguar isso, né. Eu tô com um paciente que já faz um mês que eu tô em acompanhamento, nós tivemos uma melhora, e só que ainda não é aquela melhora que a gente considera, importante, assim, que vai promover uma qualidade de vida para esse paciente. Eu atendi ele agora de manhã, às 8 da manhã.
E todas as consultas eu falando sobre bruxismo e vigília, e hoje ele me disse que ele tem notado que a musculatura tensa sem que os dentes se toquem, né. E claro, ele só entende isso agora porque foi comentado para ele que isso é um hábito parafuncional e que é necessário a gente controlar isso, né. Bem isso, é a percepção dele que aumentou depois de ter uma educação em dor. Com certeza. E essa questão, assim, ó, de tu educar ele e ele entender que aquilo ali é um hábito e que prejudica o sistema mastigatório, aí ele começa a perceber os momentos que ele faz. E aí, nesse momento, a gente começa já a controle desse bruxismo e vigília, né? No momento que ele começa a perceber essa questão. E agora então, só voltando um pouquinho no que a gente falou antes, a gente comentou aqui que uma das dores, né, uma das classificações de DTM muscular seriam as cefaleias, que se a gente for conversar com 10 pessoas, eu acredito que 9, talvez 10 mesmo, vão ter um relato que possuem dor de cabeça, que possuem uma cefaleia, uma enxaqueca. E a gente também não é o nosso objetivo, principal de hoje, mas se a gente for classificar cefaleias, nós temos inúmeras classificações. Cefaleia primária, cefaleia secundária, ou seja, uma cefaleia primária, a dor de cabeça é aquela Própria a doença, própria né? doença, ou então uma cefaleia secundária, é aquela dor de cabeça que vem decorrente de outras alterações sistêmicas corpóreas do paciente. E aí a gente tem as cefaleias que têm uma relação direta, muitas vezes, com a DTM. Como é que a gente poderia classificar essas cefaleias? Eu acho que primeiro a gente tem que conceituar essa cefaleia. O que que é uma cefaleia, né? Uma dor de Uhum. cabeça, uma dor localizada ali acima da linha frontomeatal. Isso é dor de cabeça, né? É uma dor na região da cabeça. Essa dor de cabeça, ela pode ser, uma dor de cabeça, como tu falou, uma cefaleia primária, como também uma cefaleia secundária, né. Essa cefaleia primária, ela é a própria doença, né. Então nós temos migrânia, temos a cefaleia tensional, aí tem outras mais raras, como a cefaleia insalvas, hemicrânia, né, que são Hã, cefaleias presentes, né, na população, mas principalmente a migrânia e a cefaleia tensional, elas causam um prejuízo muito grande para a população, né, e principalmente para a população dos nossos pacientes, porque a gente vê mais cefaleias primárias em pacientes com DTM do que na população geral, né. Então é importante a gente entender também sobre essa questão da cefaleia primária. Como é que a gente busca isso no indivíduo, né, através de sintomas, né. E é importante a gente buscar caracterizar, porque no momento que o paciente apresenta uma cefaleia primária, eu tenho que trabalhar junto com o neurologista. Tratamento multidisciplinar, é olhar o Isso. paciente como um todo e fazer daqui a pouco os encaminhamentos necessários para tratar ele em conjunto para a gente ter um melhor resultado. Isso. Então é um tratamento em conjunto, como tu falou, né. E claro, o neurologista daí ele vai ajudar nessa questão diagnóstica e de tratamento, né. Às vezes, o paciente possui uma DTM e possui uma cefaleia primária, se eu não faço o tratamento para cefaleia primária, o meu tratamento para DTM, ele vai sofrer, vai ter mais dificuldade, né, para eu Tem um conseguir limite, né, isso, a um gente bom tem um limite. resultado, assim, né. Então é importante nós termos esse diagnóstico com relação às cefaleias primárias, nos pacientes com disfunções temporomandibulares. Só que, claro, como tu falou, tem as cefaleias secundárias também, né, e que no caso das disfunções temporomandibulares, nós podemos apresentar cefaleias, como cefaleia temporal, com uma dor na região do músculo temporal, na verdade, né. Então seria uma DTM de origem muscular no músculo temporal, né, e que eu tenho que diagnosticar e eu tenho que tratar, né. Posso também ter uma dor muscular em masseter, referindo dor para a região do músculo temporal, né. Só que são questões, assim, que geralmente causam uma
ela é uma disfunção, então ela vai gerar uma alteração em função. Então, geralmente essas cefaleias, essas dores em região temporal, de músculo temporal, elas vão vir associadas também com aumento da dor em função mastigatória, né. Isso é importante a gente conceituar. Então sempre questionar o paciente com relação a isso, se a dor piora, né, com a função Ou não. mastigatória ou não, né. Seja ela mastigação, abertura de boca, né, então é importante a gente definir isso no E diagnóstico. aí voltamos como a gente iniciou esse podcast, que é o diagnóstico, né, de poder avaliar bem, realizar uma boa anamnese, um bom exame clínico, para a gente poder verificar qual a origem daquela cefaleia. É uma cefaleia primária, é uma cefaleia secundária. É uma cefaleia primária, vamos pedir o encaminhamento para um colega para um médico neurologista, né, para a gente poder ter esse paciente em conjunto, porque como foi dito, se não tratar isso, o nosso tratamento não vai ter resultado. E aí vai ser aquele paciente que não vai ter o tratamento adequado, vai continuar com aquela dor e daqui a pouco procurando alternativas de tratamento que não sejam tão corretas, né, para esse caso. E é responsabilidade nossa, né, como profissional, fazer esse encaminhamento, é responsabilidade nossa como profissional mostrar para o paciente que uma coisa pode estar levando a outra, que às vezes até é difícil a gente saber o que veio antes, mas que no momento que a gente tem a situação, né, a gente precisa tratar e a gente precisa muitas vezes encaminhar tanto para neurologistas quanto para fisioterapeutas. Então a gente precisa ter um tratamento, muitas vezes, de outras especialidades para a gente conseguir ver um resultado interessante, né. E esse tratamento? O tratamento começa com o diagnóstico, né, Exato. como já E foi falado várias vezes aqui, né. No momento que tu estabelece o diagnóstico, tu precisa engajar esse É. paciente no tratamento, né. E como é que tu engaja? Tu engaja explicando. O paciente tem que entender É. o Uhum. problema dele, né. No momento que tu engaja ele no tratamento, fica mais, né, porque ele vai fácil a entender gente que também conseguir. depende, é uma gama muito grande, muitas vezes tem atuação de mudanças de hábitos, tem atuação medicamentosa, tem atuação às vezes fisioterápica, tem o uso de aparelhos intraorais que a gente, né, pode fazer uso e na maioria das vezes fizemos uso disso para melhorar a qualidade de vida do paciente. Mas os tratamentos eles têm essa gama, né, muito grande, essa alternativa. Isso é diferente, né, quando a gente fala daí da odontologia, é algo que o dentista não está acostumado, né, o dentista está acostumado a sentar o paciente na cadeira com dor e resolver o problema do paciente em uma, 2, 3 consultas. E muitas vezes, não precisa de tanto engajamento como a gente na DTM precisa, né, então eu considero isso uma das coisas mais difíceis do depois que a gente fecha um diagnóstico, o mais difícil não é saber como tratar, mas o mais difícil é a gente conseguir engajar o paciente para ele nos ajudar e ajudar ele próprio nesse tratamento, né. Na mudança comportamental, né. É. E aí eu acho que isso que a Helena falou é um ótimo ponto para a gente ir fechando nosso bate-papo de hoje. Quando a dor é de dente, o tratamento se torna muito mais fácil. Uma sensibilidade por uma cárie, por uma restauração com infiltração, tu troca aquela restauração, tu faz o tratamento, a dor cessa. Não sei nem se mais fácil, mas mais previsível, Exato, né, a gente boa. consegue pre isso, a gente vai Perfeita o que que a colocação. gente vai fazer para resolver. Se é uma endodontia, tu vai fazer aquela endodontia, aquele tratamento endodôntico, tratamento de canal e tu soluciona a dor. E nos casos que o foco da dor não é de dente, né. Então, a gente tem é que bater nessa tecla de diagnóstico e s e continuar nessa de ir abrangendo uma boa anamnese, um bom exame clínico antes de sair realizando tratamentos, muitas vezes iatrogênicos, como a gente fala, né, que vão causar danos no futuro maiores para o paciente. Eu acho que voltando, né, sempre Hum. diagnóstico. E quando a gente pensa em diagnóstico, hã, sempre definir quem é esse paciente, né. Quem é esse indivíduo que está te procurando. Se é um paciente ansioso, se é um paciente deprimido, se é um paciente que tem uma comorbidade como uma cefaleia primária, né. Se ele tem uma artrite reumatoide, por exemplo, que nós vamos ter que ter mais profissionais para
auxiliar nesse tratamento, né. Então entender quem é esse indivíduo, definir se ele tem uma DTM, né, se ele tem uma DTM que vai ser uma disfunção né, nas funções mastigatórias, se é uma DTM muscular, articular, né, e aí aquela questão, assim, com relação a entender como é que a gente vai lidar com toda essa situação, né. E aí pensar nessas possibilidades terapêuticas, né, infiltrações, né, dry needling, né, como agulhamento a seco, placas, dispositivos interoclusais, mas pensando também em definir se é uma dor aguda ou uma dor crônica. Esse Porque a dor ponto é crônica fundamental. porque a dor crônica eu vou ter que avaliar sono desse indivíduo que muitas vezes está alterado, né. Eu vou ter que avaliar a questão de atividade física, porque a gente sabe que contribui muito com a questão, assim, de liberação de opioides endógenos e tal, que vão auxiliar no tratamento, né. Então, são questões, assim, que muito, importantes da gente buscar nesse estabelecimento de diagnóstico e depois tratamento, né. E é Sim. responsabilidade do dentista, seja ele especialista ou não em DTM, ajudar o paciente quando o paciente chega na consulta ainda com aquela dor mais aguda, que ele ainda não cronificou, que não é uma dor há mais de 3 meses. Então, no momento que o paciente tem uma dor crônica, o panorama muda, a gente sabe que o tratamento já vai ser muito mais difícil, às vezes a gente não consegue garantir uma 100% de cura, de melhora para aquele paciente. Então, é muito importante a gente focar né, em a gente fazer esse diagnóstico o mais rápido possível, para a gente evitar que o paciente cronifique aquela dor, tenha uma sensibilização central. Muitas vezes a gente tem que entrar com medicações de uso contínuo, então a gente conseguir pegar esse paciente no início, antes de chegar nesse ponto, né, de dor. Bem isso mesmo. Então, para finalizar, agradeço ao conselho a oportunidade, agradeço a Helena a participação, professor Leandro, muito obrigada por compartilhar esses conhecimentos com a gente. E nós, da comissão de DTM, ficamos à disposição de quem tiver alguma dúvida, alguma questão, podem nos contatar através do nosso e-mail aqui no conselho, que nós vamos conversando. Perfeito, nós agradecemos a comissão, doutora, o doutor Leandro também, a casa de vocês. Voltem sempre que vocês precisarem para a gente conversar. O assunto de hoje foi muito importante. Eu, como uma paciente que sofro com cefaleia, fiquei muito gostei muito dos assuntos. Conversar depois dos bastidores. Gostei demais, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. A casa de vocês, voltem sempre. Muito E obrigada. vocês aí de casa, que nos sigam aqui no Instagram, @CRORS Conselho, e lá no site do conselho vocês encontram todas as facilidades para o seu atendimento. Acesse www.crors.org.br. E aqui no YouTube, ative o sininho e não perca nenhum Papo de Dentista, o podcast do CRORS. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo Papo de Dentista.